TV Nova Catedral Digital, comunicando com você. Se você sonha em fazer o seu programa de entrevista em formato de TV ou podcast, venha fazer parte do quadro da programação da TV NC Digital. Temos estúdios para gravação de programas de entrevistas e também podcast, transmissão e gravação em Full HD. Entre em contato conosco e reserve o seu horário. TV NC Digital, comunicando com você. Senhoras e senhores, muito boa tarde a você, que Deus abençoe. Tava com saudade, né? Claro, eu também tava. Olha só, a você que ainda não nos conhece, muito prazer, sou o pastor Dair Moreno. A gente tem um encontro toda semana aqui no AM Podcast pela TV NC Digital, tá bom? O arroba é esse aqui que tá aqui embaixo, ó. Você tá de cá, né? Tá de cá, ó. Tá aqui. Pegar a mão certa. Tá aqui, ó. Tá bem aqui essa arroba. Você pode estar entrando, arroba pr.dairmoreno.oficial. A você que chegou agora, então siga, compartilha, tá, gente? Seja bênção para a vida de mais alguém. Afinal de contas, você sabe que missão se faz indo, contribuindo e orando, e no caso aqui compartilhando, tá? E toda semana a gente traz pessoas relevantes para um bate-papo relevante, e não podia ser diferente, né? Eu que a gente já tentou marcar algumas vezes aqui, não tinha dado certo, e aprove Deus dele estar comigo aqui hoje. Quero estar recebendo aqui o pastor Fabiano Moraes, bem ali de Rondônia, do outro lado do país, né? Nós estamos em Goiânia. Pastor Fabiano, seja bem-vindo ao AM Podcast. A sua câmera é essa aqui. Amém. Que Deus em Cristo Jesus abençoe nossos irmãos, né? A pessoa bendita do nosso Senhor Jesus, que nos aprove a estarmos aqui, né? Como o amado disse, né? Tentamos agregar as agendas aí, mas hoje Deus marcou esse encontro, né? E quero agradecer também ao pastor pelo convite, né? E nós vamos estar falando um pouco do ministério, testemunho, e vamos ter um bate-papo abençoado. Lembrando os irmãos, né, que essa entrevista pode impactar a sua vida e impactar mais vidas. Se você gostar da entrevista no final, curta, comenta e compartilha, porque do mesmo jeito que vai ser bênção para a tua vida, pode ser bênção para a vida de mais pessoas. É isso aí, gente, é isso aí. Então você já sabe como é que funciona aqui, né? Você compartilha para mais alguém, pode deixar seu comentário. Você que não conseguiu assistir ao vivo, tá assistindo agora. Você que tá assistindo um recortezinho aí em outra plataforma digital, então corra pro PR. A pastora Adair Moreno Oficial, tá? E TV NC Digital, beleza? É isso aí. Gente, eu quero já começar com o pastor Fabiano, fazendo aquela pergunta. Eu faço uma pergunta para todo mundo. É uma pergunta simples, mas é muito complicada, eu acho. Quem é Fabiano Moraes? O povo conhece o pastor, o povo conhece o profeta, o homem de Deus, mas quem é, se você pudesse se definir, quem é Fabiano Moraes? Então, assim, a minha pessoa, né, ela é uma pessoa bem justa, né? Eu sou um homem muito justo, leal e fiel, né? Por exemplo, se a gente tiver aqui e for acontecer alguma demanda com você, eu entro junto com você, eu não deixo, né? Então, assim, eu sou muito justo e fiel. Uma coisa que eu não gosto muito é de mentira, né? Não gosto de mentira, eu gosto sempre de tratar com a verdade. Por mais que a verdade doa, mas há cura na verdade, né? Então, assim, e eu gosto de pessoas com princípios, né? Então, assim, só que assim, eu não aceito coisa errada também, né? Porque quando Deus chamou nós, vocacionou, Ele não errou quando Ele escolheu a nós, né? Por que nós estamos na presença do Senhor errando, né? Aí assim, então assim, o errar é humano, né? Mas continuar no erro, né? Aí já não é bobiça que nem diz o outro, é continuar errando. É escolha, né? É uma escolha, né? Então assim, eu sou uma pessoa muito leal, eu sou uma pessoa bem, eu sou muito compreensiva, né? Eu escuto os dois lados, né? Por exemplo, se tiver uma demanda contigo e com a outra pessoa, eu vou escutar a tua versão, vou escutar dela e vou chegar na conclusão, né? Mas se tiver alguma coisa assim que tiver fora dos padrões que a Bíblia diz, né? Porque eu sou um homem muito escriturista, eu não concordo com coisa errada, né? Entendi. Mas a gente está aí para fazer a obra do Senhor sempre com o maior carinho. Às vezes a gente lança uma palavra mais forte e aplica alguma mensagem mais forte, é porque nós amamos e vemos que a pessoa está tomando um caminho que não está agradando o céu, né? Mas eu sou bem justo.
Entendi. Pastor, o senhor é pregador da palavra de Deus, o senhor viaja o Brasil e o mundo, o senhor tem um testemunho muito forte, daqui a pouco a gente vai estar falando sobre esse testemunho. Você que viaja muito, que anda muito, prega em várias igrejas, eu vejo, basta acompanhar nas redes sociais, né, do senhor isso, ver pregando nos grandes congressos, e igrejas pequenas, cidades diferenciadas. Qual é a maior dificuldade que o senhor encontra hoje, quando o senhor chega num lugar para ministrar, qual é a maior dificuldade que o senhor encontra? Ou é tudo tranquilo? A maior dificuldade hoje em dia que eu encontro, infelizmente, é o povo não aceitar a verdade, entendeu? Porque nós levamos uma mensagem profética recebida do céu, né? Nós pedimos de orientação e direção de Deus. E hoje nós estamos vivenciando dias, né, que o povo está dentro da igreja, né, estão orando, lendo, recebendo orações, profecias, mas na hora que você chega com uma mensagem que confronta aquilo que não é verdade para o evangelho na vida deles, eles não recebem, entendeu? E isso machuca muito a gente, porque nós saímos, por exemplo, num propósito, eu saí daqui agora, fui para algum outro lugar, agora ministrar, eu já saio preocupado com o que o povo vai receber lá, mas aprove o seu Deus saber o que o povo vai receber lá, né? A mensagem vem de Deus, não é do profeta, né? Mas infelizmente nós já estamos encontrando muita resistência por parte dos cristãos. Os cristãos mesmo que estão rejeitando a palavra. Né? O senhor já teve em algum lugar que o senhor foi pregar que o pastor que te convidou quis escolher a mensagem que o senhor fosse pregar? Vários lugares. Chega e fala, prega. Ou então, às vezes acontece o pastor chegar pra gente, né? Eu que tive um ministério semelhante ao seu, andando bastante, às vezes você chega no lugar, o pastor fala assim, olha, ou então liga e fala assim, ó, você trabalha com revelação, você trabalha com isso, você trabalha com revelação, pra você ver a gravidade do negócio, né? E já aconteceu, o senhor pode contar alguma? Eu vou contar 3 experiências assim que, né, a primeira assim, teve já pessoas que falou assim, você trabalha com revelação desse mesmo formato, né? Você é usado em revelação? Sim. Me convidaram, eu fui, cheguei lá, ministrei a palavra, 1h20, Deus operando, um grande avivamento. Quando eu fui terminar, o pastor olhou e falou assim, você não trabalha em revelação? Você não falou que trabalha? Falei, sim, eu trabalho em revelação. Falou, então, vamos fazer a parte da revelação? Sim. Aí eu peguei, fiz de costume, fiz a oração, né? E aí eu virei pra ele assim e falei assim, ó, Deus tá mandando tu tomar vergonha na cara, entendeu? Porque a maior revelação é a palavra do Senhor, entendeu? Quem anda enganando o povo dentro da igreja não é Deus. Entendeu? Se Deus passar uma mensagem profética para revelação, aí nós passamos. Mas a maior revelação ainda é a palavra de Deus, né? Teve outro formato também, que eu recebi uma proposta para receber R$5.000 há 10 anos atrás, para mim estar ministrando e passar uma revelação para um político lá da minha cidade, lá na época, lá, né? Porque ele iria dar uma verba na comunidade de R$500.000 pro pastor, né, da ONG. E aí o pastor falou, fala assim, 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 eu vou te abençoar com 5.000 e depois, quando cair o dinheiro, eu te dou 50.000. Eu falei, não, eu não trabalho desse formato. Então eles ficam querendo trabalhar a mensagem. E aí eu fui pregar numa outra congregação de um grande amigo meu também, né? E aí ele falou conosco assim, pastor, não entra nessa área de usos e costume, tá? Porque aqui o povo tudo é jovem, tá vindo. Eu falei, pastor, Deus já me deu a mensagem, fique tranquilo. E nesse dia, para a glória do nome do Senhor, nós conseguimos alcançar 37 almas para Jesus, dentro da congregação dele, que o povo foi visitar, né? E aí foram visitar e acabaram entregando a sua vida para Cristo. Foram 37 almas para Cristo e 23 já foram batizadas com o Espírito Santo na hora. Então, assim, foi um mover tremendo na congregação. Hoje é uma das maiores congregações que está dentro do estado de Rondônia, em Porto Velho, né? Então, assim, não estou falando mal do homem de Deus, né? Ele só falou, não toque nesse assunto. Eu falei, não, eu estou para pregar a palavra. Usos e costume não é comigo, entendeu? Cada um tem sua intimidade com Deus. Eu gosto de andar assim, entendeu? E cada um tem a sua intimidade. Eu prego palavra, né? Bíblia, né? Então, assim, cada um tem sua intimidade com Deus. Aprove o Espírito falar ou não, se é lícito ou não, entendeu? Mas eu fui formado desse formato e não consigo sair dele. Certo. Pastor, hoje nós estamos vivendo numa sociedade, numa fase tão complicada, no que tange a igreja misturado com política misturado com a igreja, se bem que a igreja sempre esteve entrelaçada na política e vice-versa, desde a época de Jesus lá. Bom, deixa pra lá.
Até que ponto, na sua opinião, como pastor, como ministro da palavra, como alguém que entende de Bíblia e de palavra, até que ponto a política ela é favorável, ela é útil, ela é bênção para a igreja? Ou a política ela não é bênção para a igreja de jeito nenhum? Qual que é a sua opinião sobre isso? Eu digo para os irmãos, né, que nós temos que exercer a nossa democracia, né? Se nós temos aí o voto, né, então nós temos que votar. Às vezes eu vejo muitos cristãos pecarem por dizer assim: pastor, política e religião não se mistura. Engano. Deus, ele é um Deus político, tá? E eu provo na Bíblia que Deus é um Deus político, tá? Aí o que acontece? Lá em Provérbios, né, de Salomão deixa bem claro, né, que quando o justo governa, né, o povo se alegra, mas quando o ímpio está no poder, o povo perece. Aí o que acontece? Hoje em dia o inimigo está trabalhando tanto na mente do ser humano, ainda mais dos cristãos, que eles falam assim: eu não vou votar em pastor porque vai virar ladrão. Eles já falam assim, desculpa, né, porque eu também sou pastor, já ouvi muito isso, né? Só que tem um porém, eles deixam de votar num homem de Deus, que tem temor a Deus, e colocam um endemoniado cheio de espírito ruim, e aí faz toda a torpeza e depois fica reclamando. Perece por não ter conhecimento. Vamos para a Bíblia agora? Porque eu estou falando que Deus é um Deus político. Quando Deus escolheu Moisés, ele não levantou um homem para governar aquele povo todo, liderar? Verdade. Depois de Moisés veio Josué. Depois de Josué, nesse quesito todo, aí Deus veio levantando. Só que veja bem, Deus levantou José do Egito para ser governador, que é o título de hoje, né? E as pessoas estão numa crença tão errada, né? Política e religião não se discute, Deus é um Deus político. Se ele escolher, por exemplo, igual escolheu a tu, né, no meio da tua família como pastor, levita, entendeu? Quem é que vai julgar o querer de Deus? Foi Deus que te elegeu com um voto só. Ele falou: não, tá escolhido, pronto, e acabou. Ninguém vai revogar o que Deus quis, entendeu? Aí vamos lá. Depois Deus levantou Daniel. Lá no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 44 até o 47, Deus fala bem assim, ó, que Deus levantou Daniel como senador, tá escrito lá, senador, entendeu? Para governar os governadores e os prefeitos da época, entendeu? Aí as pessoas ficam assim: mas política e religião não se mistura. Deus, ele é um Deus democrático, ele vai sempre levantar um, senão não precisava levantar reis para liderar Israel, o seu povo. Tem sempre um homem que Deus levanta para governar o povo. Mas e hoje, na atualidade, 2025, você acha que a política está atrapalhando o bom andado? Tem muitos pastores se corrompendo, como sempre teve, né? Só que hoje tem mais. Qual que é a sua opinião sobre a política atual? Então, nesse cenário político, nós também nós vemos aí, né? Nós assistimos desde o ano de 92, nós acompanhamos nos bastidores aí, né? Então, assim, hoje eu vejo o cenário político, eu vejo muitos homens de Deus, né, tentando fazer o certo, mas por ser minoria, né, a massa que se corrompeu eleva eles a um patamar também para se corromper. Se nós tivéssemos mais evangélicos temente a Deus, com o Espírito de Deus que te desse sabedoria, né, o povo não errava e não perecia tanto, porque se colocar uma pessoa que não tem temor a Deus, ele não vai ter medo de molestar o povo. Agora, se tiver lá, né, vai acontecer igual aconteceu quando Cristo estava sendo crucificado, né? A mulher de Potifar falou o que para ele? Falou assim: ó, eu chorei, eu gemi essa noite, porque uma voz falava: esse homem é justo, né? Quando ele sair do trilho, Deus vai sempre no ouvido dele, ou na madrugada ou de dia, ou vai levantar profeta e vai falar assim: ó, não moleste o meu povo, entendeu? Porque o temor de Deus, Deus vai sempre falar. E está faltando isso, infelizmente, porque tem uma grande massa de pessoas que não tem conexão, aliança com Deus, né? E tem uma minoria que estão sendo oprimida, né? Nosso Brasil ainda não está totalmente destruído, porque ainda tem homens de Deus ainda confrontando lá, né? E os irmãos aí, eu digo para os irmãos, façam o seu direito, tá? Votem em homens de Deus, colocam homens com espírito de Deus lá e temor a Deus. Não coloque pessoas que não têm compromisso nem com Deus e nem com a sociedade, porque a gente vai perecer. Certo. E falando em política agora, o cidadão Fabiano, você acha que esse governo atual, o governo federal, está fazendo um bom trabalho para o país? Qual que é a sua opinião pessoal? O Fabiano, né, a pessoa. Então, na minha opinião, esse governo ele não está tratando bem, né?
Muitos impostos estão sendo levantados, os preços estão subindo, o salário não sobe muito, muitas empresas estão fechando, né? Quem está sofrendo nessa classe é os empresários, porque tem que pagar um imposto muito caro e às vezes até o microempreendedor não tem condições de pagar um imposto alto, né? Então assim, aí começam a fechar as portas, e quando começa a fechar a porta, o pai de família que precisa de trabalhar não consegue trabalho, né? Certo. Pastor, obrigado pela sua... Eu tô recebendo aqui o pastor Fabiano Moraes, tá, gente? O pastor Fabiano Moraes, ele que é pastor, pregador, e a vantagem... Eu gosto de conversar com gente assim, porque pessoas que se expressam, falam, sem medo, sem mimimi. Tem coisa pior do que você trazer para um podcast, quem tem medo de tudo, tem medo, tá sempre, sabe? Então, assim, é um camarada, parabéns, viu? É isso aí, né? É dos meus, tá, gente? Eu gosto ainda, eu tô olhando assim, quando eu entro num cenário assim, eu escuto Jesus falando assim, que eu tenho que ter medo, sabe de quem? Não é do homem, eu tenho que ter medo daquele que mata o corpo, a alma e ainda lança no inferno. O homem não pode fazer nada. Se eu chegar hoje, por exemplo, já passei pelo Vale da Sombra da Morte 7 vezes, né? Então assim, foi morte mesmo, morte morrida mesmo, 7 vezes. Em todas o Senhor Deus me colocou de pé para cumprir a promessa, né? Que ele falou que iria me usar na terra e está me usando, né? Só que tem um porém, eu não tenho que temer ao homem, eu tenho que temer a Deus, né? Porque o homem, ele pode até hoje, se Deus permitir ele tocar na minha carne, ele toca. Só que eu sei para onde eu vou, eu tenho um endereço, eu sei com quem eu vou encontrar. E a pessoa que está aí do outro lado com medo, para onde vai? Eita, forte, viu, gente? Forte. Pastor, antes, eu tenho uma pergunta para te fazer, só que antes eu quero mandar um abraço aqui para a missionária Lília de Brasília. Foi através dela que me passou o contato do pastor Fabiano. Viu, Lília? Deus abençoe. Não a conheço pessoalmente, né? Nós estamos no mesmo grupo de oração. Uma mulher de Deus, bênção de Deus, né? Amiga sua também comum, né? Manda um alô pra essa menina lá em Brasília. Gente fina. Falei que ia mandar um abraço para ela lá. Missionária Lília, que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Tá? Que Deus abençoe seu lar, sua casa, família, sonhos, projetos, vida ministerial, espiritual, financeira, todas as áreas. Eu profetizo sobre a sua vida que todas as bênçãos que foram proferidas ao patriarca Abraão alcancem a tua casa e a tua descendência. Amém? Amém. Lembrando, ela falou pra mim que te conheceu pessoalmente. Não é? Não, eu não lembro de ter... A gente conversa tanto tempo, eu não lembro de ter conhecido. Você esteve em Brasília, ela te conheceu. Esteve em Brasília, realmente. Te conheceu lá. Samambaia Sul. Isso, Um abraço pra você aí, né? Até porque assim, gente, o velhinho aqui, depois dos 40, tudo fica... O HD difícil. Tá pifando, né? O HD... O HD já não tá mais aquelas coisas. Abraço pra vocês lá, viu? O gente download não tá baixando, né? O negócio tá meio sinistro aqui. Forte. Mas nós chega lá. Em nome de Jesus. Pastor, a gente vai estar falando sobre o testemunho, sobre algumas outras coisas, mas eu tenho assuntos que eu gosto muito de falar, porque, assim, eu tô sempre tirando dúvida das pessoas nas minhas caixinhas, e quando eu encontro alguém que, do meio, eu extraio o maior que eu posso, porque a gente aprende perguntando, né? Me fizeram uma pergunta esse dia, eu vou repassar pra você. Por que hoje em dia não tem quase profecia e as poucas profecias que tem não acontece? Detalhe, mesmo a pessoa sabendo que foi Deus que falou. Você entendeu a complicação da pergunta? Sim. Responda. Dois fatores estão acontecendo aí, tá? Primeiro, não está tendo muita profecia porque o povo está deixando de deixar a vida no altar, de andar reto com Deus, entendeu? Para buscar seus belos prazeres, né? Eu sempre falo, alerto para as pessoas dentro da igreja. Quem entrar nas minhas redes sociais vai escutar mensagem lá, entendeu? Mas é mensagem, não é negócio de pega uma casa, pega isso, pega aquilo. Não, é Bíblia, tá? Não tem esse negócio. Se Deus falar assim, vou abençoar, abrir as portas e vou abençoar, mas é muito raro. Sabe por quê? Porque, meus irmãos, preste atenção numa coisa que eu vou dizer, tá? Lá em Isaías 55:6, tá dizendo assim, buscar a casa do Senhor enquanto se pode achar, entendeu? Invocar enquanto está perto. Tá? A Bíblia também relata o quê? Que a casa de Deus é casa de oração, não é casa de petição. As nossas petições nós faz para Cristo, entendeu? Nós vamos na igreja para orar, santificar e deixar nossa vida no altar. Quando eu chego na igreja com o coração cheio de coisas, Deus não ouve, tá? Você sabe por quê? Porque não encontra um lugar para repousar, entendeu? O espírito não repousa ali, porque tá cheio de coisas. Né? Aí voltando lá, por que as profecias não estão vindo mais? E quando vem, não acontece. Sabe por quê? Porque o profeta hoje em dia, entendeu? Ele não se alinha mais ao propósito de Deus,
Tá? A única coisa que ele pede é o talento de Deus para ser usado para se apresentar diante da sociedade. E o verdadeiro profeta, se você for ler na Bíblia, ele fica dentro do santuário. Ele só sai quando Deus manda. E quando ele sai é para um propósito muito grande. Não é para entregar casa, não é para entregar carro, não é para abrir porta, entendeu? Não é para nada disso. Entendeu? Às vezes eu estou sentado assim em casa, assim, ó, ou dentro de um ônibus, em algum lugar assim, entendeu? E assim, geralmente Deus me usa mais assim, me dá umas revelações terríveis, sabe aonde? No banheiro, quando eu estou olhando pro espelho. Deus fala comigo no banheiro, quando eu estou olhando no espelho. Entendeu? Aí Deus me manda uns negócios assim, eu tenho que catar o telefone, tenho que abençoar. Pô, pra lá e pra cá. Entendeu? Então assim, esse é o verdadeiro profeta. E detalhe, ele não cobra, tá? A profecia é de graça. Quem tá te cobrando não é de Deus, tá? Por que as profecias não acontecem? Por um motivo só. Tá? Porque está tendo tanto charlatanismo no meio do povo que o povo não acredita mais. Entendeu? E o que a Bíblia fala? Sem fé? É impossível agradar a Deus, né? Pronto, tá aí a resposta. Agora deixa eu te fazer outro alerta, tá? Para você que você quer receber teu milagre. Jesus pode aparecer aqui agora, transfigurar. Entendeu? Você pode falar para ele. A Bíblia relata que Jesus, ele teve íntima compaixão. Entendeu? Ele se comoveu de íntima compaixão. Só que ele falou, o que queres que eu te faça? Entendeu? Aí o cego Bartimeu falou assim, que eu veja. Aí ele olhou e falou assim, a tua fé te salvou. Ele não falou, eu vou te curar. Ele falou, a tua fé. A tua fé é o mecanismo para abrir o céu. Entendeu? Sobre a palavra de Cristo. Se eu tiver uma palavra liberada para a tua vida e a tua fé alcançar, o céu abre. Mas se você não tiver fé, Cristo pode estar do teu lado. Não acontece. Então é basicamente, mesmo respondendo a pergunta que me fizeram e que eu repassei, então o problema não é no profeta e nem em Deus que falou, é em quem recebeu, que não teve fé para poder alcançar esse milagre. Isso, é porque assim, tem tanta profecia, tanta coisa, né? O povo já fica desacreditado, né? Mas quando é de Deus mesmo, de verdade, você sente, entendeu? E só que às vezes assim, por a gente receber tanta coisa, entendeu? A gente já começa a achar que é o emocional, né? Mas deixa eu dizer para os irmãos, quando for de Deus, você vai sentir o teu corpo envolvido numa glória muito grande, você vai ter taquicardia na hora. O que é taquicardia? Taquicardia é um aceleramento em massa de coração, que vai de 64, 67, 68 e sobe para 127 até 130 batimentos cardíacos por minuto. Entendeu? Mas você não morre. Sabe por quê? Porque a presença que chegou na tua vida é forte. Entendeu? E quando há uma presença, uma autoridade maior, a gente se arrepia, a gente fica com medo. Mas é aquele medo gostoso, sabendo que há algo diferente no ambiente. Certo. Gente, tô recebendo aqui o pastor Fabiano Moraes, tá? Você pode deixar seu comentário aí, pode discordar, concordar, fique à vontade, desde que manter o nível da educação, tá tudo certo, tá bom? Pastor, o senhor tem um testemunho muito forte, né? Vamos entrar aqui, porque senão nosso tempo não dá. O assunto é bom demais, né? Já estamos quase meia hora já, vamos bater papo. Graças a Deus. O senhor tem vários testemunhos muito fortes. Eu vou abrir o microfone aqui pro senhor e vou deixar a câmera no senhor, pro senhor contar esse testemunho, porque eu tenho certeza que vai impactar vidas. Hoje, depois do Covid, ou talvez essa pessoa que está em casa está passando por problema, foi diagnosticado pela medicina e para ele já acabou. De repente ainda há esperança na medicina, mas o coração dele já falou para mim, já deu, tô cansado, não quero mais, né? Ouça esse testemunho, porque com certeza o Espírito Santo de Deus vai ministrar ao teu coração. Pastor, o senhor tem o testemunho? Eu vou deixar para o senhor começar do começo, do jeito que o senhor achar melhor, porque eu acho que flui bem melhor, né? Certo, Fique à vontade, meu santo. Eu posso abrir um texto primeiro para mostrar para os irmãos? Fica à vontade. Né? Eu vou abrir um texto aqui, todo mundo ministra. Antes disso eu quero lhe presentear com esse livro aqui, ó, tá? Esse livro aqui, ó, chama-se Primícias, de Gênesis e Apocalipse, tá? Para quem acha que dízimo, tá? O dízimo, a 10ª parte não é bíblica, tá? Não é mais, é um dever, tá, irmão? Isso aqui é um dever, tá? Então, assim, nós temos esse livro aqui, ó, de Gênesis e Apocalipse, tá? Que fala sobre primícias, tá? Quando eu entrego no altar, o altar devolve, né? Eu quero lhe presentear
né? E eu quero que você faça bom uso e abençoe vidas, Obrigado. né? Olha, gente, que lindo, né? Premissa do Gênesis ao Apocalipse. Acabei de ganhar um presente. Eu amo ganhar livros, né? Sempre alguém me presenteia com livros e vou estar começando a ler já, né? Pastor, o senhor fique à vontade, leia o texto e conte o seu testemunho para que vidas venham a ser abençoadas. O livro que nós vamos ler é um livro bem conhecido, já abri em cima, já está ensinada já, tá? Aqui, ó. Jeremias 18, tá? Essa aqui nos acompanha, só tem quase 20 anos só. Essa aqui nós ganhamos do... Posso falar o nome do abençoado? Pode, fica à vontade. Do grande profeta aí, o pastor Marco Feliciano, há 19 anos atrás. Essa Bíblia que você ganhou dele? Quando nós encontramos ele em Rondônia, né? O primeiro congresso que nós fomos ministrar há 19 anos atrás, né? Ele nos presenteou, né? Entregou uma profecia para nós e está se cumprindo na nossa vida, né? Então, assim, eu tenho ele como meu mentor. Nós tivemos aí com grandes homens de Deus aí, né? Mas esse aqui é um presente. Já tentaram me tomar, um Jacó tentou passar pela minha vida, mas não tomou minha benção, não. Eu lutei com o anjo, ó, guerrei, foi forte. Aqui, ó, primeiro, aqui, ó, livro de Jeremias, capítulo 18, o versículo de número, versículo de número 4, diz assim, ó: como o vaso que ele fazia de barro, se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos, né, fazer, né? Esse aqui é um versículo chave de muita vida dos cristãos, sua vida, tá? Por quê? Depois você anota aí, tá? Jeremias 18:4, você vai entender o que eu vou falar, tá? Por quê? Porque veja bem, irmãos, no ano de 2007, né, nós recebemos uma profecia ali, né, com um grande homem de Deus que nos entregou a profecia falando que Deus iria nos usar na terra, né? Que Deus iria preparar o caminho, né? E que nós iríamos estar fazendo a obra do Senhor. Nós não iríamos trabalhar para o homem, mas sim para Deus, né? E assim ele ia providenciar a nossa vida financeira, né? E aí nós continuamos trabalhando, não desafiando a Deus, mas aguardando o momento, né? E quando nós estávamos aguardando esse momento aí, o Senhor Deus veio trabalhando, modelando. Só que do ano de 2005, 2006 e 2007, eu chegava na igreja com uma oração errada, tá? A oração que eu fazia era muito errada, tá? Eu chegava na igreja e falava assim: Senhor, eu preciso de um milagre urgente. Olha o que eu pedia: milagre urgente. Preste bem atenção nisso que eu vou te falar, irmãos, tá? A Bíblia fala que você não sabe o que está pedindo para Deus, tá? E eu era são, tá? Milagre urgente. O que é um milagre urgente? Milagres é aquilo que a medicina já deu por fim, falou não tem condições mais. E eu vinha pedindo 2005, 2006 e 2007. No ano de 2009, eu comecei a trabalhar no programa Luz no Campo. Depois foi Luz para Todos, eu sou eletricista formado, né, e graduado. E aí começamos a trabalhar. Nós sofremos um acidente, né, muito sério no ano de 2011. Né? Nós tomamos aí 3 descargas de 13.500 volts, né? E 3 descargas, né? Eu ainda tenho o corpo queimado ainda, né? Algumas cicatrizes, não morremos, né? E nós estávamos em cima do poste de 800 quilos de concreto. Ele caiu, quebrou conosco, quebrou minha cervical, minha lombar e a minha torácica. Fiquei tetraplégico 4 anos, tá? E veja bem a gravidade, né? Foi passando-se o processo, aí no meio disso tudo nós ficamos no isolamento, a família nós não tínhamos mais contato com a família, por decorrência da já estar tomando conta de igreja, né? E no meio desse processo todo, irmão, só ficou eu e Deus. Você ficou tetraplégico por 4 anos? Tetraplégico. Qual que é a diferença do paraplégico e do tetraplégico? Tetraplégico. Isso. O paraplégico é da cintura para baixo, o tetra é só do pescoço para baixo. Tá? Tá. Entendeu? E aí assim, nós ficamos ali 4 anos amarrados numa maca, né? Para ficar de pé, eles amarravam a testa, o peito, a cintura e as pernas, né? 4 anos desse jeito. Ficamos pela mão do homem, né? Quando nós chegamos lá, a primeira coisa que o ortopedista lá, ele já pegou e falou assim: acabou a vida do rapaz, tá? Acabou, não anda mais, né? Não tem como reversão. Nós ainda temos alguns materiais ali no Sara Kubitschek aqui em Brasília, que nós iríamos fazer a cirurgia completa da coluna, ia colocar titânio na época, né? Que ia ser uma modalidade nova, né? Com os discos de compressão de silicone, né? Mas não voltaria a andar, né? Era só para diminuir as dores. E aí assim, nós conhecemos um grande homem de Deus, pastor Robinho, que era de Tangará, hoje está morando em Sinop, Mato Grosso, né? Um grande homem de Deus também, né?
E nesse percurso, ele foi lá, nos visitou e ele entregou a profecia para nós, né? Ele falou assim, o paralítico que mais vai andar o Brasil e o mundo, né? E aí, assim, eu recebi aquela promessa meio desmotivado ali, cabisbaixo, a medicina falando que não teria mais reversão, né? E quando nós estivemos ali, pastor, né? Naquele dia eu falo assim, irmãos, Deus, ele sabe trabalhar. E eu comecei a orar a Deus, falei, Senhor, o que foram feitas das tuas promessas, né? Tudo aquilo que nós aplicamos no nosso coração, no seu altar, né? Do que foram feitas, né? E nisso chegou um rapaz, um cidadão embriagado em coma alcoólico, né? E aí, como ele estava sujo, né? Fedendo álcool, colocaram no isolamento junto comigo, né? E eu olhando assim, colocaram ele bem na frente. Quando a enfermeira saiu, ele levantou falando em mistério, entregando profecia. Falou assim, as promessas estão de pé, nenhuma se perdeu. Enquanto a vida é esperança. Crê no Senhor Jesus, tá? Só creia, o milagre já está sobre a tua vida. E eu senti assim, um sono veio assim, eu fechei o olho, acordei no outro dia. Quando eu acordei no outro dia, pastor, foi algo assim, surpreendente. Eu olhei, cadê o camarada que estava embriagado ali? Não estava. Chamei a enfermeira, falei, cadê o cidadão que estava ali? Ela falou, que cidadão? Eu falei, não, chegou um rapaz assim, de barba, de boné, ele estava em coma alcoólico. Ela falou, não veio ninguém aqui. Eu falei, mas veio uma enfermeira assim. Ela falou, não tem enfermeira desse jeito aqui. Meu Deus, hein? Aí eu falei assim, irmã, mas puxa a câmera para ver. Ela falou, não tem essa pessoa desse jeito, tá? Uma enfermeira loira, né, de cabelo comprido, né? E esse cidadão estava lá e assim, o lugar onde foi colocada a cama dele não tinha cama lá. Eu falei, mas tiraram até a cama. Ela falou, não tem cama aqui, entendeu? Aí aquilo já me ficou meio assim. Aí nisso eu saí e fui fazer um procedimento em Cacoal, né? Eu saí da minha cidade, né? De Rolim de Moura, onde eu estava trabalhando, e fui para Cacoal. Quando eu cheguei em Cacoal, conheci o pastor, que é muito amigo meu hoje, muito usado em milagre também. Quando eu estava lá, como era dieta, tinha que fazer a ressonância, né, da coluna, né? Ele estava no lanche, me deu fome, eu fui lá, fiz a ressonância, voltei, me deu fome, eu sentei lá junto com o rapaz da firma, né? Porque minha carteira é assinada até hoje, né? Não deram baixa. E aí o que acontece? Lá, Deus falou com ele, falou, posso orar pela tua vida? Eu falei, pode. E lá ele ministrou um milagre. Foi uma presença tão grande que o rapaz que estava do meu lado, ele não é cristão e nem nada, ele começou a chorar também, né? E ele falou assim, ó, Deus, nenhuma das promessas de Deus acabou na tua vida, não. E aí ele começou a me entregar e foi falando assim, ó, eu vejo bandeiras, tribos, línguas e nações, aquele país, entendeu? Onde Deus falou, te mostrou em sonho, né? Que é, né? Lá na África, lá Camboja, né? Falou, tu ainda vai colocar o pé lá, tu não vai de cadeira de roda nem de maca, tu vai colocar o pé lá, né? Tu vai andar lá. Deus te mostrou numa visão. E assim foi algo impactante. Depois daquilo ali, eu comecei a voltar a ter os movimentos, né? Depois daquilo ali, pouco a pouco, pode ver que eu ainda ando meio ruim, meio torto ainda, mas é só pra... Que ano foi isso? Isso foi no ano de 2012. Recente, né? Eu fraturei a minha cervical e a minha lombar em 2011, eu recebi a profecia em 2012 e eu voltei a andar no ano de 2013, finalzinho de 2013 para 2014, né? Então assim, tudo é processo, mas veja bem, olha o que eu pedia, né? Quando foi no ano de 2023, eu fui orar a Deus, falei, Senhor, por que me sobreveio todos esses mal? Por que eu tive que passar por todo esse processo? Deus falou para mim dentro de casa. Foi Deus que falou para mim. Não foi homem, não foi profeta, não foi Bíblia, não foi ninguém. Deus veio e falou no meu ouvido. Falou assim, eu queria te usar ação. Lembra das tuas orações que tu fazia? 2005, 2006, 2007? Falei, não lembro. Deus é um Deus, irmão, que ele não perde no tempo. Ele não se perde no tempo. Na memória do Senhor está todo guardado. Ele falou, puxa na tua memória. Aí eu falei, não lembro. Aí Deus me trouxe em visão, assim, eu orando de joelho no altar. E gritava e levantava a mão, Deus, eu preciso de um milagre urgente. Ele falou, tu viu o que tu estava pedindo? Tu pedia milagre. Só que para mim fazer milagre eu tinha que te quebrar todinho. Eu não queria te quebrar, mas você pedia. Tá? Eu ia te usar ação. Mas você pedia milagre. E para mim fazer milagre eu tenho que fazer uma coisa que a medicina não... Só dando uma pausa aí no que o senhor está falando. Então a oração errada... Tem consequência. Ela não é que ela força
ela faz com que Deus... vou traduzir, uma oração errada produz sofrimento em nós? Produz sofrimento em nós. É mesmo, rapaz? No nosso corpo. Rapaz, esse negócio é tão sério de oração, por isso que o povo não ora mais, o povo já não quer mais orar, porque, né, é um perigo esse negócio então, Quem foi o personagem bíblico que fez um voto com Deus? Que a primeira pessoa que saísse dentro de casa ia ofertar ao Senhor. Só tinha uma menina. E ela saiu, foi a primeira, ele chorou. Rapaz, eu lembro, tá lá no Velho... Não lembro do nome, não. Mas eu lembro sim da história. Lembra desse personagem? Lembro sim. Entendeu? Então assim, aí você fala assim, mas pastor, as orações erradas traz consequências? Traz. Sabe por quê? Eu já vi muita gente falar assim, Deus, eu quero uma casinha, nem que seja velhinha. Deus vai lá e dá, porque ele pediu desse jeito. Entendeu? Pastor, eu preciso de um carro, nem que seja velho, sem documento nem nada. Aí o camarada não sabe o que tá pedindo, Deus vai lá e dá. Aí Deus dá, permite porque ele tá pedindo demais, entendeu? Aí Deus coloca lá e vira um devorador na vida dele. Ele não anda, fica gastando e tá lá, aquela trem pesado lá. Ainda bota na conta de Deus agora, ainda, né? Por que eu li Jeremias 18:4? Porque veja bem, lá no texto diz assim, quebrou-se. Deus não quebra ninguém, irmão. Entendeu? Deus, ele não machuca, não fere ninguém. Entendeu? Só que tem um porém. Quando eu luto com Deus, eu reluto com o que Deus quer fazer. Ó, veja bem. Quando eu luto com Deus, eu me quebro. Entendeu? Quando eu não aceito Deus me modelar, eu me rebento. Sabe por quê? Porque a gente se esquece, meu pastor, que Deus, ele é poderoso. Quando a gente sai do trajeto que ele tem para nós, aí ele, por exemplo, aqui tem uma linha reta, ó. Entendeu? Vou traduzir aqui com essa caneca aqui, ó. Aqui pros irmãos verem aqui, ó. Tá indo reto aqui, mas quando eu saio do percurso, aí Deus vai fazer assim, ó. Pra colocar de volta, a gente se esquece que ele é poderoso, a mão dele dói, irmão. Entendeu? Pra colocar no trajeto de novo, irmão, a gente se quebra. Entendeu? Então tem muita gente que tá saindo fora da conformidade de Deus e tá se quebrando. Eu era assim também, imprudente nas minhas orações. Hoje eu vou ver o que eu falo com Deus. Entendeu? Aí o que acontece? Se eu não me falha a memória, acho que foi Jó que fez esse voto com Deus. Quem sair primeiro eu vou ofertar no altar. Entendeu? Não foi Jó, não. Foi não. Eu tô tentando lembrar que você tá falando. Me fugiu da memória agora. Até no final aqui eu acho que eu consigo lembrar. Pois é. Eu li esse texto tem pouco tempo. Pois é. E aí o que então é de Deus aí, é o que eu tô falando. Entendeu? Porque já te vem em memória que você leu o texto. Entendeu? E aí o que acontece, meu pastor? Nós começamos aí de novo. Entendeu? Só que hoje eu sou prudente nas minhas orações. Entendeu? Hoje eu não peço nada para Deus. Eu só agradeço. E eu falo com Deus. Deus, se o Senhor achar graça na minha vida, entendeu? Me abençoa. Entendeu? Só tá numa pausa aí. Eu tive uma experiência há poucos dias com Deus, há pouco tempo. Eu até falei na igreja, eu tava ministrando na nossa igreja, sobre... Isso é pessoal, tá, gente? Isso é pessoal. Por exemplo, eu tava às 3 da manhã, eu tava orando, e eu disse pra Deus assim, Deus, me use, Espírito Santo, me use. E eu tenho o costume de orar um pouco e fico um pouco calado. E eu baixei, quando eu fiquei calado, eu ouvi uma voz que eu não sei te explicar como é que seria essa voz, não sei. Eu só sei que essa voz, ela não falou com o meu ouvido, ela falou com a minha alma. Então ela disse assim, você gosta de ser usado por alguém? Como você se sente quando você é usado? Eu pensei, me sinto mal. Ele falou, pois é, então não me peça para te usar. Peça para me conhecer. Relaciona-se comigo. Na hora eu mudei, nunca mais. Aí, já tem uns 2 ou 3 meses. Pois é, né? Oração errada. Entendeu? A gente não sabe, o próprio Deus, ele fala lá em Tiago 4:3, entendeu? Que a gente pede para o nosso bel prazer. E pede mal ainda, né? E pede mal. Deus, ele é pai. Jesus, ele falou assim, você sendo filho, você sendo pai, o teu filho pede alguma coisa para você, pede pão, tu vai dar pedra pro teu filho? Ainda mais o nosso Pai Celestial que sabe o que você precisa. Hoje eu tô naquela fase, meu pastor, eu não peço nada, falo assim para Deus, assim, Deus, eu preciso. Não, eu não preciso. Tá? Existe uma diferença de precisar e o necessitar. Entendeu? A precisão, por exemplo, eu tenho essa caneca aqui, mas eu preciso de uma nova. Eu tenho que trocar, eu preciso, mas eu já tenho uma. Agora, necessidade, sabe o que é? Deus, eu não tenho. Entendeu? Faz brotar da onde não tem. Eu necessito. Eu falo com Deus assim, Deus, eu necessito. Eu não preciso, tá? Porque o Senhor sabe que eu necessito. Né? Aí o que acontece? Depois dessas orações, né, que nós fizemos aí, nós entendemos hoje o poder da oração, irmão. Se você soubesse, o próprio Jesus falou assim, uma oração de um justo pode muito em seus efeitos. Entendeu? Então, irmão, saiba falar com Deus. Pastor, eu não sei orar.
Mas preste atenção, que eu vou te falar agora como homem de Deus, tá? Onde eu passo, tem muita gente, pastor, eu queria orar bonito. Irmão, não ore bonito. Ore o que Jesus te ensinou, o Pai Nosso. Ah, pastor, mas o Pai Nosso é... Irmão, foi Jesus que ensinou. Se tivesse uma oração perfeita, seria essa, Foi né? Jesus, o mestre, o sumo sacerdote, o Filho de Deus que te ensinou a orar. Aí você tem gente que... Pastor, eu sempre oro o Pai Nosso. Sabe por quê? Foi Jesus que ensinou. Entendeu? Não falhe essa oração. Entendeu? Quando eu me perdo nas palavras, eu vou tentar me perder, eu entro no Pai Nosso, Jesus. Entendeu? Porque foi Jesus que ensinou, irmão. E essa oração tem poder. Tanto é que ela está na Bíblia, está vindo de gerações e gerações. Eu vou terminar meus dias na terra, mas ela vai continuar. Entendeu? Pastor, não sei orar, não sei falar bonito. Ore o Pai Nosso. Entendeu? Ele conhece. Verdade. Aí o senhor tava, eu te interrompi no seu testemunho, né, que o senhor tá falando, que aí o senhor começou a voltar a ter os movimentos. Sim. Quanto tempo já tinha que o senhor já tinha sofrido acidente? Foi com 4 anos, né? 4 anos eu comecei a retornar do... Você ficou 4 anos 4 anos em cima da cama sem... Não, na maca. Na cama não. Mas agora a pergunta, mesmo tendo promessa, você imaginou que você voltaria a andar? Não, a medicina falou que não. E você já tinha se convencido que eu já tinha me convencido. Só que deixa eu te falar um negócio pra você, irmão. Entenda isso que eu vou te falar. Vai ter sempre o adversário, tá? Falando pra você que não vai dar certo, não vai conseguir. Mas fiel é quem te prometeu, tá? Amém. Enquanto a vida é esperança. Lá em Jó, capítulo 7:14, diz o que? Há esperança para a árvore cortada. Cortou o tronco, mas tem a raiz, tá lá no fundo. Ao cheiro das águas, né? O cheiro das águas é o quê? É a palavra de Deus. Quando você abre em Gênesis, tá lá, entendeu? O Espírito flutuando na face das águas. Lá em Apocalipse 1, versículo 6 ao 9, João está dialogando com o próprio Cristo glorificado. Só que antes dele dialogar, ele falou assim, e eu estava, quando eu ouvi uma voz, que era como se fosse multidão de águas, entendeu? Quando me virei para ver, era quem? O Filho do Homem glorificado no seu formato original. Cair como morto. Entendeu? Então, irmão, você tem promessa, tá? Tem pessoas que vão usar artifício para tentar matar a tua promessa. Não creia. Creia em quem te chamou, te vocacionou, porque fiel é quem te prometeu. Amém. Tá? E nesse processo todo, pastor, né? Nós vemos algumas coisas também erradas, né? Igual Saul, quando entrou no templo e foi ofertar. Nem toda oferta Deus aceita no altar. Entendeu? Pastor, mas eu estou fazendo de coração, irmão. Deixa eu te falar um negócio para você aqui, que eu vou lhe falar algo bem sério, tá? De intenção, o inferno tá cheio, entendeu? O inferno tá cheio. Sabe por quê, pastor? Eu vou ser bem sucinto. Lembra quando Davi foi buscar a Arca da Aliança, né? E quando ele estava indo, eles pegou lá da tribo de Dagon, estava trazendo, né? Montaram os cavalos e tudo, fizeram ali os carros com os bois ali, os varais. Só que a Bíblia fala o quê? Que quem podia carregar os levitas. Não era carro, não era boi nem nada, eram os levitas. Entendeu? No meio desse percurso, por quê? Porque eles mudaram o que era tradicional, o que Deus exigiu. Entendeu? Eram os levitas que podiam carregar. Colocaram nas carroças de boi. A Bíblia fala o quê? Que o caminho ele era plano, tranquilo. Como é que os bois tropeçou? Entendeu? Aí eu te falo, sabe o que foi? Foi Deus colocando uma pausa ali. Opa, peraí, esse culto é estranho, eu não estou gostando. Entendeu? Deus permitiu os bois tropeçarem e veja bem a intenção. A arca se moveu, entendeu? Uzá levou a mão e foi fulminado na hora. A intenção dele não era aparar para não cair? E era o correto, assim, humanamente falando, né? A intenção era boa. A intenção era boa. Mas só que tem um porém, irmão. De intenção o inferno tá cheio. Você não toca no Santíssimo sem autorização. Entendeu? Então, assim, a intenção era boa. Entendeu? Só que mudaram os cultos, mudaram a liturgia do que Deus tinha estabelecido. Entendeu? E Deus mostrou que ele não estava se agradando. Entendeu? Fizeram o boi tropeçar. Só que tem um porém. A arca chacoalhou, não caiu. Entendeu? O nosso Deus, ele é inabalável, ele não se abala. Entendeu? Então não tenta tocar, não tenta ajudar Deus que você se quebra. Entendeu? Aí voltando lá, depois desse meio desse processo, no ano 2012, tanto medicamento que eu cheguei a tomar 46 comprimidos de manhã, de tarde e de noite. Morfina também, porque as dores eram muito grandes. Né? Tinha vezes que eu tomava 3, 4 injeções de morfina para tentar parar as dores, porque é uma dor, apesar dos ossos estarem quebrados, é uma dor muito grande. Carrego isso no meu corpo até hoje.
Quando eu vou ministrar aí 1 hora e pouco, eu fico 2 dias parado, né? Deitado, com o corpo todo dormente, né? Doendo, só eu e Deus sabe as dores que eu sinto. No meio desse processo, no ano 2012, né? Tem um medicamento chamado prednisona. Eles só dão para quem está morrendo, entendeu? Para quem tem câncer, para quem tem AIDS e para quem tem aquela doença hanseníase, entendeu? Não é para outro tipo de doença, é para aquilo lá. E eu estava tomando 2 comprimidos daquele por dia, né? E aí o que acontece? Eu tive um primeiro infarto, 2012. E em 2015 eu tive outro infarto. E esse ano eu tive mais 2 infartos, né? Então assim, Deus vem trabalhando. Fora isso, eu tenho meu pé quebrado, meu pé quebrou também, né? Meus 2 joelhos, pela cartilagem, pela pancada do poste, quebrou também. Mas tudo fruto de oração errada. Hoje eu sou vigilante no que eu vou falar com Deus. E quando você ministra sobre isso, que com certeza, como é algo marcante na sua vida, você com certeza ministra sobre isso. Você ensina a igreja. Quando você chega numa igreja que tem aqueles pastor que acha que é o B da vassoura, que não gosta, que muda aquilo que ele vem ensinando há anos, que você fala isso, você sente de alguma maneira, pastor, que o pastor não gostou? A gente vê na cara. Né, a gente vê na cara. Discordando de você. Não. Tem uns que ainda são bem arrogantes, já cata o microfone e você fala, não, irmão, não acredita nele não e não sei o quê. Eu fico só olhando, só que tem um porém. Já passou por isso? Já? Muitas vezes, pastor. Muitas vezes, teve vezes que eu tava falando, o camarada catou o microfone da minha mão, falou, irmão, esse menino aqui é doido e não sei o quê, entendeu? Só que tem um porém, eu sou profeta, eu estou indo lá debaixo de uma autoridade terrível, tá? Uma autoridade terrível de Deus. E toda vez que as pessoas se levantam ou fazem isso, há consequências. Poucos dias agora, né, aconteceu esse fato, né, que eu estava falando, né, com a igreja, né, estava ministrando, estava falando, tem até no nosso Instagram e também no nosso Facebook, tem essa ministração lá, né, nós estávamos falando a questão que o inimigo está usando o povo hoje em dia, em cima do altar, falando que crente é feliz, entendeu? Crente não é feliz, tá? Aí você me pergunta por quê? Porque a palavra felicidade não existe na Bíblia, entendeu? Existe a palavra alegria, entendeu? O salmista Davi falou o quê? Alegrei-me quando me chamaram para ir na casa do Senhor, entendeu? Vinde e contemplai as obras do Senhor, seu Deus. Alegrai-vos ao Senhor, entendeu? Celebrai com júbilo ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor. Então só a alegria. A palavra feliz não tem. Sabe por quê? Porque felicidade é algo momentâneo. Aí você pega e fala o quê? Igual mesmo, eu te presenteei com esse livro. Você não está feliz? Amanhã você esquece disso aí. Essa felicidade vai embora. Entendeu? Agora a alegria, ela permanece. Entendeu? Por isso que o salmista Davi, ele falou assim, ó, alegrei-me, ou seja, eu tenho prazer de estar na presença do Senhor, entendeu? E aí o que acontece? A alegria, irmão, você faz por prazer. Agora, felicidade é momentânea. Igual mesmo, tem muita gente aí que não é evangélico, né? Ele procura felicidade em um cigarro, em uma bebida, em uma noitada, em encontros com mulheres, né? Então, assim, com intimidades com mulheres, mas depois ele volta no outro dia, tem um buraco muito grande. E quando ele toma alguma assim, fora isso, o vazio grande, o arrependimento e uma enxaqueca e uma... E o prejuízo financeiro, né? Porque gastou... E fora isso, sabe o que é? A pessoa fica embriagado, ruim o dia inteiro. Entendeu? Uma felicidade que o mundo não dá. Entendeu? Aí nesse processo todo, pastor, né? Só que Deus tinha falado que ia me usar na área de curas, milagres mesmo. Né? Só que assim, hoje eu entendo, eu falei, Deus, por que eu passei por esse processo? Ele falou, você me pediu, eu ia te usar sem você pedir, mas você pediu, então tá carregando aí, né? E hoje tem pessoas que dizem, pastor, eu vou orar para tu curar. Não entra nessa área, não entra porque você vai se arrebentar. Sabe por quê? Porque aprove o seu Deus fazer como tá o oleiro, ele sabe modelar, eu só tô aceitando, entendeu? Ainda que doa, mas ele é a cura, entendeu? Ele é aquele que ele faz e desfaz, né? Como no Vale de Ossos Secos com Ezequiel, né? Estava ali os ossos sequíssimos, mas ele falou, profetiza, vida. Deus, ele tem um tempo determinado. Lá no Salmo 1, na estrofe 3, fala o quê? Entendeu? E será como árvore frutífera a ribeiros, que dará o seu fruto na estação própria. Estação própria. Tem um tempo determinado. Você, não seja afoito, tá? Deus vai me usar. Então aguarde. Tá? Espere a hora que Deus te levar. Não saia para fora da casa sem Deus mandar. Entendeu? Então assim, há um tempo que Deus vai te usar na terra, mas há um tempo de você sentar e aprender. Há um tempo de você estar na casa. Veja bem, quando Jesus ele começou a manifestar o seu ministério, tá? Até Jesus, irmãos, ele sabe o tempo de trabalhar.
tá? Ele não é no nosso querer nem no tempo dele, não. Entendeu? É no tempo que o Pai estabeleceu. Tá? Quando Jesus ele se manifestou, com 11 anos de idade, ele entrou no templo e ministrou. Dos 11 anos até os 30, quando ele apareceu, que ele fez o primeiro sinal da água, da água com vinho, ninguém há relato que Cristo pregou, curou, nem nada. Não há relatos. Entendeu? Historiadores tentaram... Não, ele viveu uma vida comum. Só que tem um porém. Na festa das bodas lá da Galileia, de Caná da Galileia, quando ele transformou a água em vinho, veja bem um argumento. Maria chegou e falou assim, acabou o vinho. Jesus olhou para ela e falou assim, que tenho eu contigo, mulher? Ainda não é chegado o meu tempo. Olha o que ele falou. Há um tempo para ele se manifestar, para se revelar. Aí as pessoas, ai Deus, se tu não fizer um milagre eu vou deixar. Desvia, irmão, vá com Deus. Entendeu? Vá com Deus não, vá com o inimigo, porque Deus não vai estar nesse negócio não. Há um tempo de Deus trabalhar. Entendeu? Ah, pastor, mas eu estou sofrendo. Irmão, a tua luta e a tua dor não é maior do que a Cristo sofreu na cruz do Calvário. E ele não abriu a boca. Entendeu? Ah, pastor, não sei. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo, pastor, que hoje em dia você não pode falar com um cristão mais que ele se emociona. Entendeu? Ah, você me machucou, me magoou, irmão. É melhor você ser machucado agora do que você se perder. Entenda isso que eu estou falando. Entendeu? Por quê, pastor? Porque hoje em dia nós estamos vivenciando dias que hoje você não pode falar, irmão, você está pecando, você está errando. Entendeu? Aí a pessoa vira assim, quem é você para me julgar? Outra coisa que eu vou deixar bem claro, posso? Pode, fica à vontade. Entendeu? Entre julgamento, tá? Jesus ele falou que nós não podemos julgar o servo alheio. Entendeu? Só que tem um porém, julgamento é uma coisa e conhecimento é outra. Entendeu? Vamos entrar nas escrituras desse critério para revelar? Por exemplo, igual mesmo aqui, ó. Pastor, ele tem um serviço dele, né? Sim, sim. Né? E aí vamos falar assim, ó, o pastor ele trabalha em tal lugar, entendeu? Ele é um funcionário exemplar, entendeu? Só que aí eu venho, né? E vou lá e sei da notícia, não, ele tá deixando a desejar, entendeu? Aí eu chego e falo assim, ó, o pastor lá não tá fazendo certo, entendeu? Aí alguém chega e fala assim, não, irmão, você não pode julgar. Irmão, não é julgamento, eu sei da história, é diferente. Agora, julgamento é, por exemplo, eu conhecer o pastor e falar assim, ó, o pastor não trabalha. Entendeu? Sendo que você tem carteira assinada, trabalha, é fixado. Aí eu tô te julgando pela tua aparência. Entendeu? Pelo que eu tô vendo. Entendeu? Julgamento é uma coisa, agora eu falar a verdade é outra. Entendeu? Igual mesmo assim, ó, eu vejo muitas pessoas hoje em dia, pastor, com devido respeito, tá? Eu vejo muita gente assim, em alguns lugares que eu passo assim, ó, as pessoas chegam e falam assim, irmão, o fulano teve um deslize ali e tal, mas a gente tá dando oportunidade, não dê. Não dê oportunidade, deixa ele pagar a penitência no banco, tá? Deixa ele pagar a penitência no banco, sabe por quê? Porque liberdade demais faz mal, entendeu? A pessoa tem que saber e entender que está errado, entendeu? Por quê? Porque no nosso tempo, pastor, quando a gente foi formado, entendeu? O camarada fazia alguma coisa errada, era um mano de banco, não tinha dessa não. Você podia chorar e não sei o quê, e quando você falasse, não, vou sair da igreja, o pastor mandava a carta lá onde é que você estava, e falava, não, ele saiu daqui debaixo de pecado. Ele não cumpriu o que foi determinado, entendeu? Porque a sua vida vai ser abençoada, irmão. Sabe por quê? A hora que você confessar o teu pecado e deixar. Entendeu? Só que o fruto do pecado tem consequência, é a lei da semeadura. Hoje em dia as pessoas estão pecando, a pessoa está passando a mão na cabeça e está falando, não, vamos dar oportunidade para o irmão, vai se consertar. Irmão, ele nunca vai se consertar, porque na cabeça dele, se eu errar o pastor vai continuar deixando eu lá. Ele não vai mudar essa concepção. A hora que eu bloqueio ele, deixo ele isento, aí ele vai sentir. Entendeu? Agora, se eu permitir ele no mesmo ambiente, pregando, cantando, tendo oportunidade, ele nunca vai mudar. Entendi. Já estou recebendo aqui o pastor Fabiano Moraes. Deixa eu colocar aqui o meu @, aqui para que você venha também tá me achando nas redes sociais aí, tá? Estamos em todas as plataformas digitais. Nosso tempo já tá acabando, mas eu gostaria que o senhor concluísse o testemunho, né? Eu tô aqui, você tá falando aqui, eu fui longe. Certo, né? Certo. Pois é. Pastor, e como é que foi essa parte do senhor voltar aos movimentos? Como é que aconteceu e como é que foi para você, dentro de você? Porque assim, deve ter sido uma alegria, né? Bem grande, ou não? Não. Eu tenho medo disso. Como assim? Medo. Porque o mesmo Deus que quebra é o mesmo Deus que arruma. Entendeu? E então, se ele tem poder de mexer aonde a medicina não entra, tecnologia não entra, ciência não entra, entendeu? E a medicina fala que não dá jeito, imagina o tamanho desse Deus. E se eu sair fora do que ele estabeleceu? Entendeu? Eu tenho medo
de desagradar o Espírito Santo de Deus e a presença ir embora, entendeu? Eu tenho medo, sabe do quê? De eu chegar no grande dia e falar assim, ó, teu nome não está no livro da vida. Por isso que eu não peco, eu não erro. Eu posso errar por não conhecer, entendeu? E aí a Bíblia também me dá respaldo disso, entendeu? Porque a Bíblia também fala assim que Deus não leva o tempo da ignorância do ser humano. Quando eu não conheço, eu sou ignorante. Agora, quando eu conheço, faço porque estou querendo. Meu irmão, eu estou plantando uma semente que lá na eternidade isso aí vai ter peso, tá? Então, assim, eu sou um homem muito centrado, pastor. O que eu falo, eu cumpro, entendeu? Eu corro para cumprir. Entendeu? E fora isso, entendeu? A Bíblia não fala, não manda eu abrir a boca para prometer. Mas se eu prometi, eu sou obrigado a cumprir. Primeiro porque eu sou homem, entendeu? Meu pai me fez homem, entendeu? E outra coisa, eu sou pastor, eu tenho um cargo. E fora isso, eu estou representando o nome de Deus na terra, tá? Eu estou representando o nome de Jesus, o ministério de Cristo. E eu sou profeta, eu não posso me dar o luxo e não posso me dar o bel prazer de errar. Entendeu? Eu erro quando eu não conheço. Agora, quando eu conheço, eu não faço, né? E assim, deixa eu mostrar aqui. A pessoa, pastor, mas o senhor tem prova disso? Tem, tá aqui, ó. Tá? Isso aqui é do meu pescoço. Primeiro, mas eu quero mostrar primeiro da coluna, né? Não sei se a câmera vai pegar aqui. Não, ó. eu acho que não dá. Baixa um pouquinho. Ó. Mas não. Dá pra ver mais ou menos aí, Ó, dá pra ver. Aqui, ó. Minha coluna quebrada bem aqui, ó. Tá? Quebrada aqui e quebrada aqui embaixo. Quebrado bem aqui, ó. Tá? Depois só bate uma foto e posta lá, okay. Tá? Ó, tá? Tá dando pra aparecer? Tá não, né? Não, mas de qualquer maneira, chapa ninguém entende mesmo, né? Não, mas é tá bom aqui, que você ó. tá provando. Né? Tá aqui, ó. Tá aqui meu nome também, ó. Tá? Meu nome aqui certinho, ó. Né? E aí o que acontece? Irmãos, o fruto de oração errado traz consequência. Olha aqui, pastor, agora o senhor vê aqui o meu pescoço, ó. Tá vendo? Ó, quebrado aqui, ó. Tá? Meu Deus. Olha. Tá dando pra ver, gente. De repente você não consegue ver aí, mas tá dando pra ver aqui mesmo. Ossos quebrados aí. É. Olha pra você ver, ó, meu pescoço cai pra trás, tá? Ó aqui, ó, o meu tronco aqui, meu pescoço cai pra trás. Tá vendo aí, ó? Você quebrou o pé... A torácica, Você se quebrou todo. Eu quebrei a cervical, a torácica e a lombar lá embaixo. A lombar lá embaixo. Você é um improvável. Entendeu? E aí assim, meu pastor, a gente sempre carrega, porque tem gente que fala, eu não acredito. Irmão, não tô pedindo pra você acreditar, entendeu? Deus, ele é um Deus que faz, e ele mesmo fala, eu mato, eu firo, eu abato e eu dou vida, entendeu? Nada está fora do controle de Deus. E o próprio Isaías falou o quê? Entendeu? Operando eu, quem impedirá? Entendeu? Então nós não podemos intervir, nós podemos orar e Deus mudar, fazer uma coisa nova na nossa vida, entendeu? Aí você fala assim, mas como? Deus pode fazer uma coisa nova, pode mudar um decreto? Não, ele não pode mudar o decreto, mas ele pode fazer uma coisa em cima daquele decreto. Aí você fala como? Quando Deus levantou Isaías, não mandou lá em Ezequiel no capítulo 34, ele não falou assim, coloca a tua casa em ordem ou vai morrer? Isaías estava saindo do pátio, Ezequias não virou, e começou a orar a Deus, se arrependeu dos seus pecados, e Deus falou para Isaías, no pátio do palácio, ainda falou assim, volta lá, entendeu? Ele não mudou o decreto, ele falou que ele ia morrer, não foi? Só que ele falou assim, volta lá e fala assim que eu vou acrescentar mais 15 anos, ele pode mudar a estratégia, entendeu? Paralisar o que ele falou, não, mudar o que ele falou, não, mas ele pode fazer uma coisa nova, né? Então assim, a gente fica observando, sabe o que é, pastor? Nosso Deus, ele é um Deus benigno, longânimo, entendeu? Ele cuida de nós nos mínimos detalhes. E às vezes nós pecamos por não conhecer o tamanho do nosso Deus. O próprio Jesus, ele falou assim, errais por não conhecer as Escrituras e tampouco o poder de Deus, né? E nesse cenário, Deus tinha falado sempre para mim assim, eu vou lhe usar em milagres. E quando eu comecei o meu ministério, né? Foi lá na IURD, né? Ali nós começamos, Deus começou a operar vários tipos de milagres, né? Assim, Deus, pela sua infinita misericórdia, eu não sei qual foi o atributo que Deus viu na nossa vida, né? Mas assim, nós oramos assim, nós já tiramos assim, escorpião do estômago da pessoa, cobra, né? Nós tiramos tesoura, tiramos muitos artifícios, né? E eu quero dizer para os irmãos aqui, ó, olhando para essa câmera aqui, né? Preste atenção numa coisa que eu vou te falar, irmãos. Tem muita gente, você coloca uma foto sua, do seu casamento, da sua esposa, do seu esposo, ou dos teus filhos, ou de alguma conquista tua, tá? Tem pessoas que vai lá,
curte, fala, que maravilha, não sei o quê. Só que a boca fala, ou a escrita, mas você não sabe o que tem no coração. Tá? Eu não coloco vida pessoal minha, entendeu? Em rede social. Sabe por quê? Porque o meu pessoal, é vida privada. Já fala, é privado, é meu. Entendeu? Agora, ministerial eu coloco. Tá? Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque eu vim, irmão, da IURD. Entendeu? Quantos trabalhos de quebra de maldição a gente fez em aliança, em número de telefone, em flor, em roupa, em doce, em comida e não sei o que. A pessoa faz, entendeu? Joga um demônio ali e te dá, entendeu? Aí você fala assim, mas eu não pego nada não. Mas tu coloca a foto. A pessoa vai lá e baixa, porque hoje tem como baixar, pega, vai lá e faz o trabalho. Tá no cemitério, ou tá na Mata Virgem, ou tá enterrado, entendeu? Tá na encruzilhada, ou tá na cachoeira. Por isso que a tua vida tá desandando, entendeu? Aí você coloca... Só lembrando, gente, quando eu falo IURD, é a Igreja Universal, tá? É porque quando você fala assim, o povo fica, o que é IURD? Né? Com certeza alguém ia perguntar, IURD é o quê? É a Igreja Universal do Reino de Deus, são as siglas, tá bom? Sim, desculpa ter te interrompido. Não, é bom esse esclarecimento, né, pros irmãos aí, né? Então, assim, as pessoas falam assim, pastor, o senhor trabalha com libertação? Não, eu faço o trabalho de quebra de maldição, entendeu? Trabalho de libertação é uma coisa, quebra de maldição é outra. Libertação é aquele que está oprimido, que está aprisionado, entendeu? Que está tudo fechado, nada tá aberto. Agora, maldição é aquele que tudo que ele pega, quebra, estraga, não vai para frente. Em vez de ele ir para frente, ele regride, entendeu? Um casamento que hoje ele casa, amanhã já larga, entendeu? Então, assim, é uma maldição isso aí. E, infelizmente, no nosso meio é o que mais tem dos evangélicos, entendeu? Por quê? Posso falar por quê? Pode falar. Você sabe por quê? Porque tem muita gente fazendo trabalho de libertação e estão esquecendo de quebrar. Entendeu? Você liberta hoje, amanhã volta e aprisiona. Entendeu? O que Jesus fez com o endemoniado gadareno? Tem toda a diferença, né? Ele quebrou a maldição que estava nele. Entendeu? Então, assim, tem que ter essa quebra, né? E eu quero deixar algo assim para esclarecer para os irmãos. Tem muita gente que está fazendo trabalho de libertação e não é liberto. Eu vejo, né? Assim, ó, eu sou deficiente visual, né? Não sei se eu falei pro pastor. Não, você não falou. Eu sou deficiente visual, só enxergo 19%. Eu só enxergo daqui aí nessa parede. Eu não enxergo mais nada, né? E fora isso ainda, eu sou míope, né? E também sou daltônico, não sei diferenciar cores, né? E a miopia também, né? Só que tem um porém. Quando Deus ele falou comigo, eu falei com ele quando eu entreguei minha vida para ele, falei com o Senhor, falei, Senhor, me usa diferente na terra. Deus falou assim, eu vou te dar a visão de águia. Vou te mostrar coisa que ninguém vai ver. Só que para isso, me custou os olhos carnais. Hoje eu consigo ver, por exemplo, eu consigo ver a intenção da pessoa de longe, quando a pessoa está vindo lá longe. Eu não vejo com o olho carnal perto, mas o espiritual eu vejo de longe, igual de águia, que é 50 km. Quando o camarada dobrou a esquina lá, a sombra dele, eu já conheço pela sombra do cara, a intenção dele. Pastor, você falando sobre pra gente encerrar aqui, você falou sobre oração, é uma coisa assim que eu sei que os nossos telespectadores, né, os nossos colegas que trabalham aqui, vai perguntar muito sobre isso, que eles perguntam muito. Pra gente encerrar, qual é a maneira correta de se orar a Deus, a não ser o Pai Nosso? A maneira mais que Deus se agrada, são duas coisas que você tem que falar na oração, é agradecer a Deus pelo fôlego de vida, pela família, pela saúde, por tudo. Deus, ele é um Deus grato, entendeu? Você só agradece. E Deus, ele tem um particular, Deus, ele gosta de ser adorado, entendeu? Ele não gosta de ser pedido nada, entendeu? Porque ele sabe, entendeu? Jesus, ele falou o quê? Entendeu? Você não precisa pedir nada, porque o Pai já conhece. O Pai sabe da sua necessidade, só que ele gosta de ser adorado. Aí você fala, mas como? Lembra no capítulo de número 15, no versículo de número 21, ali da mulher cananeia, em Mateus? Lembra ali? Não, em Lucas. Quando ela chega e se prostra. Primeiro de tudo, ela vem correndo. Na primeira ela chega e fala, Senhor, me socorre porque minha filha está endemoniada. Miseravelmente endemoniada. Jesus nem, pegou e continuou. Entendeu? Mas na hora que ela voltou e adorou, falou, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ela já mudou a oração. Entendeu? Já colocou a adoração ela adorou primeiro. Entendeu? Aí o que acontece? Aí Jesus parou. Opa, peraí. Me chamou a atenção ali. Ela tá me adorando primeiro. Entendeu?
Olha, veja bem, quando Jesus também entrou na casa de Pedro, entendeu? Pedro não fez menção nenhuma, não lavou os pés nem nada, entendeu? Maria Madalena fez o quê? Chegou, adorou, chorou, quebrou o vaso de alabastro, ungiu o pé do Senhor com unguento e não cessava de adorar com o cabelo, entendeu? Aí o Judas pegou e falou assim, mas essa mulher fez algo errado, ela deveria ter vendido e ter dado aos pobres. Jesus repreendeu ele na hora, falou, os pobres vocês têm sempre, mas eu não, entendeu? Veja bem, ele falou assim, essa atitude dessa mulher vai ser lembrado hoje e toda vez que alguém lê essa passagem. Porque aí Pedro falou assim, mas aí Jesus repreendeu e falou assim, ó, desde quando eu cheguei, você não me deu sala, você não me adorou e você não lavou meus pés. Essa daqui tá lavando meus pés com as suas lágrimas, enxugando com o seu cabelo. Ela está preparada. Adoração pessoal. Nossa, Deus, estou toda arrepiada aqui, ó. Entendeu? Primeira coisa, Deus ele não gosta que você pede, cobra dele. Ele não gosta de ser cobrado, porque ele sabe o que ele tem que fazer. E no momento dele. Entendeu? Então, assim, as pessoas ficam assim, meu Deus, eu preciso disso. Irmão, Deus sabe da sua necessidade. Entendeu? Ele gosta de ser adorado primeiro, entendeu? E você ser grato pelo que ele já te deu. Certo? É isso aí, gente. Pastor, nós chegamos já no final, né? Já estouramos o tempo aqui, mas eu vou deixar na íntegra, porque é perfeito. E quando o senhor voltar a Goiânia, a gente vai estar marcando para o senhor vir mais vezes aqui pra gente estar batendo papo, falando, é muito, muito importante. E nós vamos, da próxima vez, eu prometo, nós vamos falar só sobre oração. Só sobre a oração errada, a oração correta, que é um assunto muito bom. Pode falar. Então, na próxima vez, quando eu retornar aí, eu já, quem sabe assim, né, aprove o seu Deus, eu já tá trazendo minha esposa, né? Futura esposa, nós vamos estar casando agora dia 8 de janeiro. Vai casar agora. Vamos casar agora, vamos assumir a igreja, né? Que bênção. Dizer pros irmãos aí também, né, que nós temos as nossas redes sociais, nós temos o nosso contato. Tá colocado embaixo aí a rede, né, social. O nosso contato aí também, né? Se os irmãos quiserem uma mensagem, né, nos convidar para a sua congregação, né, para estar ministrando a palavra do Senhor, nós vamos com o maior carinho. Tá na tela aí, tá, gente? Né? Tanto o Instagram como o telefone. E nós vamos estar atendendo os irmãos aí, né? Nós já viajamos aí o Brasil 5 vezes e fora do Brasil 17. Nós temos mais 3 agendas fora do Brasil agora, né? E eu quero ser profeta para tua vida também, viu? Se você entra em contato conosco, vai ser uma honra estar ministrando com você aí na sua tribuna e na sua igreja. Amém? Amém. É isso aí, gente. Olha só, tô colocando pra você aí as redes sociais da TV, de vez em quando aparece na tela aí no encarte, né? Estamos em todas as plataformas digitais. E você que ainda não segue, siga. Você não comentou, comente, compartilhe. Sabe aquele joinha? Pra você é só um joinha, pra gente dá uma moral danada e o YouTube manda pra mais pessoas. Você que chegou agora novo aqui no canal, assista, tem uma gama de podcasts aí, AM Podcast, Quarta Fire Podcast, Charles Campos, tem programa Livres Podcasts, né? Tem um programa aí, tem um dos vídeos aí que já tá com mais de 150 mil visualizações. A gente faz aqui, o nosso propósito quando a gente começou aqui foi orar. Quando a gente orou, eu até falei com o pastor, a gente orou aqui, a minha oração é o seguinte: Deus, que o Senhor, que pelo menos uma pessoa seja alcançada através desse podcast, já tá tudo certo, né? Claro que vai mais gente, por quê? Porque a gente não se deve acordar pela manhã, chegar no final da tarde sem ter sido bênção para pelo menos uma pessoa, né? É muito sério isso, né, pastor? Pastor, posso só falar uma coisa aqui que Deus está me alertando aqui? Pode sim. Pode falar na rede social. Irmãos, veja bem, tá? Eu vejo muitos homens de Deus errar, tá? E quando a gente vai falar, né, as pessoas elas acham que a gente sabe demais, mas não é, irmão. A gente está ensinando para você não pecar, entendeu? É igual a palavra assim, a pessoa vai agradecer a Deus e fala assim: Deus, muito obrigado. Essa palavra é errada. Sabe por quê? Porque a palavra muito obrigado, a palavra obrigado, ela vem do verbo obrigação. E Deus, ele não tem obrigação com ninguém. Entendeu? Pastor, mas como é que eu vou ser grato a Deus? Faça como Jesus ensinou. Pai, eu sou grato a ti. Entendeu? A palavra obrigação é porque você é obrigado a fazer. Entendeu? E Deus, ele não é obrigado a fazer nada para ninguém. Entendeu? Tem muitos homens de Deus que eu vejo em tribuna, homens famosos. Entendeu? Deus, muito obrigado. Esse muito obrigado, já começa assim, muito obrigado. Entendeu? É de muita obrigação. Entendeu? Você está colocando Deus na parede. Entendeu? Não é porque assim, eu estou alertando para a gente não errar, né? Porque assim, quando a gente agrada o Espírito Santo de Deus, mais perto ele chega.
né? E lembrando os irmãos, posso rapidinho também? Pode, fica à vontade. Irmãos, se vocês querem ver alguns milagres, né? Não são muitos, não. Tem muitos milagres que foram operados dentro do nosso ministério, mas a pessoa que cuidava das nossas mídias não colocou. E nós perdemos esse arquivo, né? Não nos devolveu, né? Mas alguns milagres ainda estão lá no nosso Facebook e no nosso Insta, né? Milagres instantâneos, né? De nós nem chegar a falar, entendeu? A orar, só a pessoa chegar e já receber o milagre, né? E eu quero que você seja agente de milagre, onde você passar, o Espírito de Deus esteja na tua vida. Algo sobrenatural tem que acontecer. Se você crer, levanta a mão e dá glória. Amém? Amém. Pastor, só me resta agradecer. Obrigado, Deus abençoe pela disponibilidade, pelo esforço. Eu tenho certeza que esse podcast esse assunto vai bombar, porque as pessoas sabem muito bem, não no sentido, não estou aqui, a TV NC Digital não está aqui para aparecer não, gente. As pessoas ficam, pô, pastor, por que o senhor não faz isso? Não, fica tranquilo, fica em paz, tá? Nós estamos aqui a cada dia trabalhando para o reino de Deus, eu exercendo o meu ministério e dando voz e vez para quem também são ilustres anônimos. No caso do pastor, que já é famosão. Mas no caso de pessoas, né? Então é isso aí, obrigado, Deus abençoe, tá? Deixa aí um abraço, deixa aí os abraços aí, se quiser mandar um abraço pra primeira dama lá, pra galera, fica à vontade aí. Amém. E das suas considerações finais. Eu quero agradecer a Deus, tributar a Deus, né? Essa oportunidade que Deus abriu, né? Essa oportunidade de estarmos aqui, né? Falar um pouco do nosso ministério, falar um pouco de orações, né? E contar um pouco da nossa trajetória ministerial e testemunho. Quero louvar a Deus pela vida do pastor, amém, né? Juntamente com a sua família, né? Que Deus abençoe o fruto da semente do irmão, né? Os filhos, amém, netos, né? Que são bênção, né? Do Senhor, herança do Senhor. Isso é maravilhoso, né? Os irmãos que estão nos acompanhando, eu quero desde já também agradecer a Deus, porque Deus colocou uma esposa. Eu tenho uma esposa, eu posso dizer hoje que eu tenho uma esposa, né? Quando eu cheguei ali, ela já me mandou um áudio. Falei, vou entrar agora no podcast, vamos estar dando a entrevista, né? E aí ela falou assim, mandou o áudio, falou, vou descer em oração agora. Toda vez que eu tô guerreando, ela tá orando pela minha vida, amém, né? Amém. É uma mulher de oração, pastor, né? Então, assim, é uma mulher sábia, né? Deus colocou é um presente de Deus, né? Então, assim, eu quero tributar a Deus. O nome dela é Rosinha Salles, ela é cantora também, né? E nós vamos estar assumindo a igreja lá, né? Dia 8 agora nós vamos estar casando. Quando vem a Goiás com a viu? Rosinha? Isso. Mas Rosinha, cantora Rosinha, você tá intimado juntamente com seu esposo. Quando vier a Goiânia, vem vocês dois aqui para nós fazer um mexido de santo aqui. Maravilha. Tá, meu pastor, eu quero lhe agradecer. Também quero agradecer a vida da missionária Lilian. Missionária, né? Lilian. Que foi um canal, né, de bênção, foi a ponte, né? E nós queremos você aqui também. Não é? Né? É uma bênção de Deus. Sabe? Né? Ela é bem timidazinha, ela é tímida e tal, né? Eu acho que ela é tímida, não sei. Mas o que quando começa a falar, né? Ô Lilian, deixa eu mandar pra aqui. Minha amiga, que Deus te abençoe. Você tem sido... Você não tem ideia do que você fez no reino espiritual e no reino de Deus nos apresentando, viu? Esse podcast aqui primeiramente, né, gratidão a Deus e gratidão a você, meu amigo, que fez essa ponte. Seja ponte, gente. Seja muralha, não. Né, seja canal de bênção, né? Não é? E pastor, também eu quero dizer, né? Os irmãos aí que tiver interesse aí, tá o nosso contato aí na tela, né? Tá, quem precisar, querer fazer agenda, né? Ou então fala com o pastor, que ele tem nosso contato, né? E nós vamos estar aí, vamos prontamente lhe atender. Amém? Pode ser qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, nós vamos estar aí, nós estamos a serviço do reino. Amém. Amém? E você, gente, que aqui, ó, tá bem aqui, ó, o telefone, ó, tá vendo? Aqui, tá aqui em cima, ó, o telefone. Você pode estar entrando em contato nesse WhatsApp aqui, se você não conseguir falar com o pastor. As pessoas fazem esse tempo, né? Entra lá no WhatsApp, pastor, me dá o link aí, me dá o telefone do fulano. Eu tenho o maior prazer, que você sabe que eu não envio você em rabo de foguete, viu? Homem de Deus, tá bom? Pastor, eu quero só fazer uma observação aqui, tá? Sim. Posso? Pode. Irmãos, nós aceitamos críticas, tá? Tanto construtivas, tá? Como também críticas também, né? Que pode nos lapidar para sermos melhor pro reino, tá? Eu ouvi uma frase muito interessante que diz assim, ó. Não existe crítica construtiva ou produtiva, existe crítica. Se ela vai te construir ou destruir, já é com você. Mas eu prefiro mais, sabe o quê? Que as pessoas apontem o erro, porque aí eu me conserto. Vai melhorando, né? Eu me conserto, sabe por quê? Porque às vezes eu acho que eu tô bem planeado, né? Bem reto. Não. Há falhas ainda, né?
na moldura, né? E precisamos ser trabalhados, né? E quem nos molda, sabe quem que é? É o povo lá fora, quando fala, ó, você tá fazendo coisa errada. Eu adoro isso aí. Eu é o tempo Eu inteiro. amo. As pessoas entram em contato comigo, amigos meus mesmo, que falam, Moreno, você falou aquilo lá, cara, evita falar aquilo lá, porque aquilo não pega bem. Evita essa postura aqui. E eu falo, Deus, obrigado, Jesus, gratidão ao Senhor por ter levantado pessoas que me amam ao ponto de me exortar para melhorar, para não entristecer o teu espírito. Esse aí, amigo. Esse é parceiro, né? Posso também dar uma saudação pro meu pastor. Meu pastor, tem um Com pastor, certeza. um amigo, um irmão. Meu pastor Emiliano Pessoa, de Carapicuíba, São Paulo, da ADMEC. As Assembleias de Pastor Emiliano. Emiliano Pessoa. Um abraço pra você, meu Homem de Deus Deus, abençoe, homem viu? de Deus também. Se quiser fazer uma ponte pra ele vir aqui, eu deixo o telefone, conversa com ele. Vamos. Rapaz, ponte é comigo mesmo. É homem usado por Deus. Ele tava fazendo um Uber esses dias, eu ainda tenho esse áudio ainda. Ele tava fazendo um Uber esse dia, entrou uma mulher dentro do Uber dele e incorporou o inimigo lá, manifestou lá dentro, lá, e ele dirigindo o carro no meio do trânsito dentro de São Paulo ali. E já só orou, falou, Jesus, só, não quero aqui não, ó. Tira o inimigo ou ela desce com o inimigo. Aí o inimigo saiu e a mulher continuou o trajeto. Ele é homem de Deus. O homem de Deus, a presença tá nele. Não Quem é? tá incubado, alojado, escondido, manifesta. Gente, que Deus abençoe. Obrigado a você, tá? Vou colocar de novo aqui minhas redes sociais. Obrigado a você, que Deus abençoe. De coração, siga nas outras plataformas. Chegou ao fim de mais um AM Podcast aqui pela TV NC Digital. Você que esteve conosco até agora, meu muito obrigado, Deus abençoe, tá bom? E eu encerro com aquele conselho que eu dou todos os dias, desde a época da TV e do rádio, né? Seja bom, honesto e trabalhador e homem e mulher de Deus, viu? Porque fazendo assim você pode até não mudar o mundo, mas com certeza vai ser alguém que vai dar trabalho a menos. Vai. Eu posso falar uma frase que o meu pastor Raul Bernardino sempre fala? Sim. Entendeu? Nunca é errado ser certo. Não é? Gostei, né? Nunca é errado ser certo. Gostei. Essa eu vou anotar também. Certo? Falou, gente. Até a próxima. Jesus Valeu. abençoe. Deus abençoe ali naquela câmera ali, pastor. Amém. Deus abençoe. Jesus em abençoe. nome de Em nome de Jesus. Jesus. Falou, gente. Até a próxima. Fui. TV Nova Catedral Digital. Comunicando com você.